Sejam bem-vindos, bom dia a todos a mais um Skuna Webinar. Falaremos hoje sobre anatomia do ransomware, um assunto dos que mais tem preocupado e assombrado aí o mercado e deixado de cabelos em pé e noites mal dormidas dos profissionais de segurança da informação. Nós preparamos aqui algumas informações que eu acredito que sejam bastante importantes e de valia para todos vocês. Rapidamente aqui, apresentando a Skuna, uma empresa que está no mercado desde 1988, com foco em segurança digital, com foco em performance. Nós temos hoje inúmeras parcerias com os mais renomados aí, vendors globais. Temos uma unidade de serviços gerenciados, que é um SOC, um Cyber Defense Center, também uma unidade de consultoria. A nossa sede fica localizada na cidade de Porto Alegre, temos também uma operação bastante relevante em São Paulo e clientes aí, queridos em toda parte do território brasileiro. O que é o material que será apresentado hoje? Ele é um compêndio, de certa forma, de informações que nós estamos chamando aqui de anatomia dos ataques de ransomware. E essas informações, elas têm, em parte, a própria experiência do time da Skuna e, em parte, buscamos aí informações e referências consolidadas de mercado, como o CERT, como o MITRE, como dentro da McAfee, Envision, Insights e, principalmente, o que mais nós utilizaremos aqui na parte final, que é das recomendações, o CISA, ok? A agenda ela é dividida, então, nesses 4 tópicos. Iniciaremos aqui com um preâmbulo, falando um pouquinho a respeito das tendências do que está sendo visto no mercado. Na sequência, esse ciclo de vida, como eu falei, para daí entrarmos numa parte específica onde o nosso colega aqui, Paulo, vai falar, que é a visão de Mitre Ataque, Defend, mais Insights, e daí a parte que eu acredito que seja a principal para todos nós, que são as recomendações propriamente ditas. Falando do cenário, o que nós temos hoje? E, na verdade, que se agravou sobremaneira de março, abril do ano passado, por conta da pandemia, por conta do movimento do home office, do remoto. Então, houve esse aumento exponencial de uso de recursos como VPN, de exposição de serviços que até então eles ficavam limitados a redes internas, a redes corporativas, a ambientes até então não acessíveis, né, de qualquer parte. Tá? Somado a isso, foi percebido também um aumento em campanhas, em ondas de phishing, bem como aumento significativo em ataques voltados a RDP. Né? E, além disso, um quarto fator aqui, pegando alguns highlights desse slide, que é um foco cada vez maior em ataques ao endpoint, em ataques às contas dos usuários, dos colaboradores. Então, quando o assunto é ransomware, normalmente a vulnerabilidade explorada ela não está na camada de aplicação, ela está numa camada ou de operação, ou de infraestrutura, ou o vetor inicial de ataque acaba sendo diretamente voltado para conta ou contas específicas de usuários. Então, isso acaba criando, né, um cenário, né, que é um cenário para tempestade perfeita, por assim dizer. Algumas leituras aqui de mercado, e a gente percebe no canto superior esquerdo, apesar de um declínio em termos de vulnerabilidades de software, um aumento expressivo de comprometimento em cima de ataques de RDP, bem como a questão do phishing, que foi mencionado anteriormente,
E se vocês olharem uma fotografia aqui do Sheldon Brasil, tá? Recente, essa fotografia, ela é da semana passada, a gente está falando de 81 mil portas na data em que essa foto foi tirada. Então, os números realmente são muito expressivos e, de certa forma, eles acabam sendo atrativos para quem busca esses vetores de ataque. Falando então do ciclo de vida, tá? Nesse próximo slide, nós apresentaremos aqui, ponto a ponto, um material que é possível que vocês tenham visto, que tenham também recebido. Ele ficou bastante conhecido aí nessas últimas semanas. Ele é do CERT da Nova Zelândia. Tá? Como que é apresentada a questão do início do processo de ataque através de 4 vetores ou 4 personagens principais. O primeiro deles, como já foi dito, né, é o famosíssimo aí, e não de agora, phishing, na tentativa de fazer com que algum usuário, privilegiado ou não ainda nesse momento, né, clique e ou execute um código malicioso ou talvez entregue credenciais, né, através de um site fake, usuário, senha, etc., bem como uma tentativa de comprometimento inicial através de credenciais vazadas. Acho que todos nós sabemos que existem muitas e muitas bases e repositórios, Pastebin, Dark Web. Nós trabalhamos aqui a Stuna em parceria, por exemplo, com os amigos da Axur. Tem uma base de mais de 9 bilhões de credenciais vazadas, né? Isso são mais credenciais do que pessoas no planeta Terra. Então, qual o objetivo dessa parte inicial aqui da tentativa de ataque? É uma autenticação, ou seja, entrar através de uma conta válida e conseguir se autenticar em algum serviço, seja com phishing ou seja através de uma credencial que foi obtida por conta de um hash de senha de um vazamento que houve do LinkedIn, do Canvas, do serviço X, do Facebook, do serviço Y, onde há um reaproveitamento, uma reutilização de senhas e muitas vezes não tem relação direta nenhuma com o vazamento da nossa própria empresa, mas ainda assim, né, é um risco que acaba expondo a empresa e serviços corporativos. Bem como exploits, daí nós estamos falando de exploits, no caso do ransomware, normalmente em camadas de infraestrutura, em camadas de middleware, como foi visto recentemente no caso de VM, né, se tornou também um caso explorado, para buscar serviços expostos na internet. Então, ou através do caminho de cima, com credenciais vazadas, ou através de uma exploração diretamente com exploits. O quarto e último, então, são e-mails, tá? E isso traz uma certa memória de coisas que não víamos falar, pelo menos eu não via há talvez mais de 10 anos, anexos maliciosos ou documentos com atos. Isso também se tornou um vetor relevante recentemente, e isso cria esse cenário de acesso inicial, que visa o segundo momento, que é o momento de comando e controle. Comando e controle esse que busca escalar privilégio. Então, a partir do momento que um serviço foi exposto ou esse malware foi bem sucedido, esse atacante ele já está dentro da organização. Então, o que ele quer fazer é essa movimentação lateral, escalando o privilégio e se movimentando para outros serviços, para outras partes da infraestrutura, para outros servidores, continuar escalando o privilégio e assim por diante. Esse é o processo de consolidação e preparação, até finalmente, né, o golpe final, que seria a fatídica criptografia de dados, bem como uma ameaça que costuma acontecer simultaneamente de vazamento e também tentativas de destruição de backups, até para que a empresa fique sem saída. Né? Esse seria o impacto final no alvo. Tá? Em cima desse desenho, tá?
que seria o ciclo de vida de uma forma simplificada, estabelece-se uma série de controles, que aqui eu vou apenas colocar eles rapidamente na tela. Tá? A gente está falando desde Threat Intelligence para a questão de credenciais vazadas, política de senha, cofre, para evitar que credenciais administrativas, né, principalmente aquelas que muitas vezes não dá para mexer, porque tem serviços conectados, tem às vezes coisas legadas, hard-coded e tudo mais. O duplo fator de autenticação passou a ser, né, como eu tenho dito aqui, água, fator crítico, né, de economia básica para a segurança da informação. A questão de gestão de serviços expostos, de novo, múltiplos fatores de autenticação. O nosso velho e bom amigo PET, né, assim como estratégias de gestão de serviço novamente, a gestão de inteligência de ameaças por conta, nesse caso, não de credenciais vazadas, mas de exploit. Um outro controle que está cada vez tomando mais força, que tem sido chamado pelo mercado de Application Allow Listing, tá? Que eu vou explorar um pouquinho mais à frente, também conhecido como Application Control, a partir do momento em que já existe um código malicioso que está presente dentro da corporação, então isso começa a aparecer aqui nessa parte de baixo, no vetor de ataque, através de um e-mail, com um código, com um macro, etc., ou mesmo por conta de um serviço que já foi comprometido, já foi exposto, e eu não quero permitir que esse ataque ele chegue no segundo estágio. E agora, uma vez que ele já está no segundo estágio, a gente parte para outros tipos de controle, outros conceitos, como o princípio de menor privilégio. Já que eu já tenho um usuário autenticado, já que eu já tenho, né, um atacante que ele está dentro, conectado a um serviço, espera-se que ele não consiga se movimentar lateralmente, escalar privilégio, por daí não mais questões de autenticação, porque a autenticação já foi. Agora é o momento da autorização. Bem como o backup restore, obviamente, estratégia de segmentação de rede, de novo, né, o multifactor, e finalmente, chegando nas últimas possíveis cartadas, novamente a questão do application allow listing, que eu vou mencionar um pouquinho mais à frente, obviamente, né, estratégias que ganharam muita força atualmente por conta dos episódios acontecidos de backup e restore, e, finalmente, esse quadradinho azul claro, que talvez seja a grande diferença, né, entre se sair bem ou não desse episódio, que é a capacidade da empresa de detecção e de reação rápida ao ocorrido. Até porque, normalmente, essa etapa intermediária de consolidação e preparação, ela não acontece de um dia para o outro. Né? Pelo que a gente tem observado no mercado, isso acontece ao longo, às vezes, de alguns dias ou até mesmo algumas semanas dentro das empresas. Então, essa capacidade de perceber uma mudança numa GPO do AD, uma mudança numa configuração de uma solução específica de segurança, uma mudança em tarefas agendadas e coisas do tipo, faz toda a diferença do mundo. Eu vou passar a palavra e vou chamar aqui agora o meu colega Paulo, por favor, para falar para nós um pouquinho a respeito dessa visão do Mitre, dessa visão do Insights. Bom dia, Paulo. Bom dia, Dachas. Bom dia, pessoal. Dachas, pode confirmar para mim se meu áudio está ok? Beleza. O teu está. Tomara que continue assim. Então, pessoal, bom dia. Eu sou o Paulo Hels, sou gerente do Cyber Defense Center aqui da Escuna, que o Dachas citou um pouco mais cedo. E eu vou tomar a palavra e também uma apresentação agora. Eu vou compartilhar um pouco da minha tela para falar um pouquinho para vocês aqui como a gente pode usar ferramentas de Threat Intelligence, né? E aqui, para o nosso ponto hoje, eu vou usar especificamente o MVision Insights, para a gente poder falar a respeito disso, e as ferramentas, os frameworks Mitre, né? Mais especificamente hoje, o Attack e o Defend, que é um framework bastante recente, que nem tá, que ainda está em beta, na verdade, mas
vale a pena trazer ele para esse momento, porque ele é bastante importante para essa questão do ransomware, e tentar mostrar para vocês aqui como é importante a gente se utilizar dessas ferramentas mais preditivas e que também nos permitem entender a dinâmica desse tipo de ataque para poder providenciar procedimentos de mitigação e também de resposta para esse tipo de incidente. Deixa eu compartilhar rapidamente a minha tela. Beleza, pessoal, então vamos lá. Isso que eu estou mostrando aqui, para fazer um rápido preâmbulo, é o que a gente chama de pirâmide da dor. E tenho certeza que para a maioria das pessoas que estão aqui conosco hoje, isso aqui não é nenhuma grande novidade. A ideia dessa pirâmide, desse modelo aqui, né, que foi idealizado, é mostrar quais são as camadas de dificuldade, né, que um atacante precisa superar, né, o que, que é mais ou menos difícil para um atacante superar quando ele tenta realizar uma invasão, quando ele tenta atingir o objetivo dele, que é ser bem sucedido, né, com a técnica de ataque. E quando a gente olha aqui na base da pirâmide, a gente vê que o que é mais fácil, o que é mais trivial de um atacante conseguir bypassar, de ele conseguir driblar para poder fazer para poder realizar alguma técnica de invasão, são aquilo que nós chamamos de indicadores de comprometimento. Aquilo que a gente geralmente coloca lá no Firewall, coloca lá no nosso IPS, coloca nas ferramentas de proteção, aquelas informações que a gente coloca lá para evitar um ataque. Então a gente está falando de IP, de hashes de arquivo, né, de DNS, né, para evitar uma comunicação ou uma invasão a partir de um endereço suspeito. Mas essas são informações que o atacante consegue mudar, consegue alterar com muita facilidade, né, e acaba com isso sendo bem sucedido numa nova tentativa de ataque. Lá no topo da pirâmide, o que a gente vê são os chamados TTPs, né, que são técnicas, táticas e procedimentos mapeados para cada tipo de ataque. Então, para determinados tipos de ataque, existem técnicas, existem táticas que são básicas, que são clássicas e que são possíveis de identificar, fazendo com que a gente entenda como aquele ataque ocorre, qual é o modelo dele. E aquilo acaba sendo comum para a maioria dos ataques. E se a gente focar em entender como essas técnicas, como essas táticas acontecem, a gente consegue criar mecanismos de defesa para poder se proteger melhor e para responder melhor ao incidente quando ele acontece. E aí que entram modelos, como o modelo do Mitre Attack e do Mitre Defend, que é esse que eu citei há pouco, que é bastante recente, que ainda está numa versão beta, mas que já está bastante maduro e que já pode ser utilizado. No caso do Mitre Attack, esse framework aqui, que já é também bastante conhecido, né, ele permite que a gente verifique aqui quais são as táticas e quais são as técnicas, né, que estão nessas colunas aqui, usadas na maior parte dos ataques que a gente reconhece, né, que a gente estuda no mundo inteiro. Tá? E no ransomware não é diferente. Né? Os ransomwares, apesar de existirem muitas variantes, né? Eles têm técnicas que são mapeáveis, né? Que você pode entender, táticas que são usadas pelos atacantes para poder fazer exploração. Quando a gente cruza isso com uma boa ferramenta, uma boa solução de threat intelligence que traz informações a respeito do que está acontecendo de forma global ou mesmo direcionada para a tua vertical, para o teu modelo de negócio, fica muito mais fácil entender e priorizar o tipo de defesa que você vai colocar, as técnicas que você vai usar para se defender. Então, se a gente der uma olhada aqui no MVision Insights, que é uma solução que a McAfee possui, de Threat Intelligence, que está associada à solução de EDR dela. Eu estou usando o Insights aqui para demonstrar, mas a gente poderia falar de qualquer outra solução, tá, gente, relacionada a Threat Intelligence. Aqui a gente vai usar ela porque ela vai bem de acordo, ela está bem afinada com o framework do Attack. Se a gente olhar aqui para o Insights, a gente vai ver que hoje, aqui, vamos pegar aqui especificamente o Brasil, vou fazer um filtro aqui pelo nosso país para ver o que está rolando aqui hoje. Ó, a gente vê que os primeiros caras da lista, que o que mais está pegando em relação a ataques hoje no Brasil, são realmente ransomwares, né? Aqui no topo, a gente tem o Lockbit, seguido pelo Hive, depois o Conch, né? Mais aqui embaixo a gente tem o Black Matter, além de outros tipos de ataque aqui que não necessariamente ransomware. Mas a gente vê aqui pelo volume, ó, em cima dos sensores da McAfee, que o que mais pega especificamente no Brasil é o Lockbit e o Black Matter.
Se a gente entra aqui para verificar como isso funciona, né, aqui nos detalhes, a gente tem acesso a uma série de indicadores de comprometimento, né, que são esses caras aqui mais básicos da nossa pirâmide da Dori, que a gente pode usar para mitigar o ataque, e a gente também tem acesso ao Mitre Attack, a matriz que nos mostra quais são as técnicas e quais são as táticas usadas por esse tipo de malware especificamente. É muito importante a gente ter em mente que variantes diferentes do ransomware vão usar diferentes técnicas e diferentes táticas para fazer diferentes coisas para atingir o seu objetivo. Então, se nós olharmos especificamente aqui para como funciona o Lockbit, em relação, por exemplo, ao movimento lateral, que é aquilo que o ransomware faz depois que ele atinge o primeiro equipamento, o primeiro sistema dentro da rede, que é se espalhar para tentar criptografar várias máquinas, a gente vê que ele tem apenas uma técnica mapeada, que é o pass the hash, perdão, que é tentar uma autenticação usando diretamente o hash, sem ter acesso à senha em texto puro. Agora, se nós voltarmos um pouquinho e olharmos, por exemplo, o Black Matter, que é um outro ransomware, né, de um outro APT, de um outro tipo de atacante, nós vamos ver que aqui nas técnicas de movimento lateral, nós temos duas técnicas diferentes, sendo que uma delas é o Remote Desktop Protocol, né, que o Dashes inclusive citou há pouco como sendo uma técnica muito comum para esse tipo de ataque. Então, cada variante do ransomware vai atuar de forma diferente, vai ter técnicas, vai ter táticas diferentes para tentar cumprir o seu objetivo, que é sequestrar os dados daquela organização. E se a gente quiser ser bem específico e priorizar o nosso modelo de defesa, a gente precisa saber o que está acontecendo aqui no nosso país e, mais especificamente, se possível, dentro da nossa vertical. Porque determinados tipos de ransomware atacam são usados, na verdade, para atacar determinados tipos de organizações. Alguns atacam mais governo, outros atacam mais a indústria, outros atacam mais a parte financeira, os bancos e assim por diante. Fazendo um filtro adequado com uma boa ferramenta de threat intelligence e entendendo como funciona esse mecanismo, como cada ransomware funciona, fica mais fácil de de implementar, né, a nossa proteção. Então, vamos pegar aqui o caso do Black Matter, por exemplo, que é um ransomware hoje bastante conhecido, que causou bastante dano aí pelo mundo. A gente vê que no Brasil ele está pegando legal hoje, né? Está bastante em voga. Fazendo aqui um filtro específico, a gente vê aqui que nos últimos dias aqui, agora em setembro, ele teve ocorrência em todos os dias, né, do mês. Em algum momento ele aconteceu. Quando a gente olha aqui, a gente percebe então que a gente tem todas essas técnicas, essas táticas usadas por ele. Aí vocês podem talvez perguntar, beleza, Paulo, isso é tudo bacana, legal, tem informação, mas como eu implemento as minhas táticas de defesa? Onde é que eu atuo? O que eu posso fazer para tentar mitigar o risco de ser atacado por esse cara? Bom, é aí que entra o Defend, esse cara que o Mitre está trazendo agora. O legal desse cara é que você consegue, entendendo, né, através de uma ferramenta como essa aqui, a técnica de ataque, buscar técnicas de defesa para que você possa monitorar esse tipo de atividade ou implementar algum tipo de restrição, algo que possa eventualmente mitigar a ocorrência daquela daquela situação. Aqui no caso, por exemplo, o movimento lateral. Vamos pegar como exemplo aqui, para o nosso propósito aqui do nosso webinar, o Remote Desktop Protocol, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai poder entender direitinho o que é um Remote Desktop. Eu acredito que para a maioria aqui isso faça bastante sentido. E se a gente for aqui no Defend e fizer uma busca rápida por ele, vamos pegar aqui. Aqui, ó. A gente consegue já ter de cara aqui em azul. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom para ficar um pouquinho mais fácil para vocês verem. Aqui de cara a gente já tem acesso a todas as técnicas de defesa que podem detectar quando acontece um Remote Desktop Protocol. E mais aqui para baixo, técnicas que a gente pode usar para isolar esse tipo de atividade quando ele ocorre, através do monitoramento desses artefatos aqui, que nesse caso seriam o monitoramento, né, do tráfego da nossa intranet ou o tráfego de rede
administrativo. Clicando em qualquer um desses aqui, a gente tem informações detalhadas de como essa técnica de defesa pode, na verdade, o que é essa técnica de defesa, a explicação dela e como você pode implementar ela dentro do seu ambiente, além de fazer relação com outras técnicas e outras táticas que são usadas por malwares, por atacantes similares. Então, fazendo um breve resumo aqui, pessoal, se a gente puder cruzar uma boa solução de Threat Intelligence com um framework como o do Mitre aqui, tanto o Attack quanto o Defend, a gente é capaz de, entender como cada variante do malware funciona, identificar que tipo de variante é mais comum para o meu negócio, para o meu modelo de negócio, e priorizar as técnicas de defesa que vão fazer mais sentido para mim naquele momento. Porque técnicas e táticas dos atacantes existem inúmeras. A grande questão é o que eu faço primeiro, o que eu implemento primeiro. Então, com esse modelo, a gente consegue priorizar que técnicas vai usar e usando o Defend, a gente consegue entender essas técnicas e aplicar elas dentro do nosso ambiente de forma totalmente agnóstica, independente do tipo de solução que você possua. Bom, Dachos, acho que para mim aqui é isso. Posso já te devolver a palavra aí. Obrigado. Paulo, muito obrigado. O Paulo, pessoal, ele é o gerente do Cyber Defense Center, do SOC da Escuna. Então, ele vive isso no dia a dia e por isso ele fala com tanta propriedade a respeito. Bom, seguindo aqui, e conforme prometido, agora entrando nas recomendações. O que nós fizemos? Nós pegamos daquelas referências inicialmente mencionadas. Aqui temos uma densidade maior de especialmente duas. Tá? Uma delas é o CISA, como eu disse, que é o Cyber Security Infrastructure Security Agency, né? Provavelmente conhecido de vocês, e o MS-ISAC, ou ISAC, que é o Multi-State Information Sharing and Analysis Center, que também é um departamento, subdepartamento do CISA. Algumas dessas coisas, inclusive, elas foram publicadas por conta do ataque ao Colonial Pipeline, ao oleoduto na costa leste americana, há alguns meses atrás, e depois algumas atualizações que tivemos por novos episódios de ransomware, Sodinokibi, RansomX, etc. Tá? O que nós fizemos? Nós agrupamos, tá, de uma forma por domínios, tá, em 7 grandes domínios, e buscamos aqui uma tradução e, de certa forma, uma consolidação desse material. Tá? As referências, de qualquer forma, estão mencionadas aqui, vocês podem buscar, elas são públicas na internet, por isso que vai aparecer aqui em alguns slides, vocês já devem ter visto o material como público, porque a gente está se utilizando de informações que são totalmente públicas. Qual o primeiro domínio? Tá? O primeiro domínio é o que nós chamamos de segurança higiênica, é um termo que acabou se tornando cada vez mais popular dentro do universo da segurança da informação, porque boa parte do que aparece aqui nesses controles são coisas básicas, tá? E a gente começa exatamente pelas questões de privilégio administrativo, princípio do menor privilégio, revisão de tarefas agendadas, políticas de senha. Então, são todas coisas que nós sabemos aqui há muito tempo, e a gente sabe que ainda assim existe uma certa dificuldade, às vezes, de se manter alguns desses controles de uma forma continuada, tá? Ou por conta de restrições, de legados, de integrações, etc. Bem no centro aqui está o Multifactor Authentication, né, o MFA. O que eu disse antes era, talvez até 3, 4, 5 anos atrás, diferencial, né? Aquelas empresas que utilizavam segundo fator, autenticação, né? No celular ou via algum outro dispositivo externo e tudo mais, né? Hoje em dia, nós deixamos de considerar isso um diferencial e passou para dentro do grupo da segurança higiênica, porque é sabido, especialmente para serviços expostos, que usuário e senha
não é mais seguro o suficiente, infelizmente. O que mais, além disso? Questões de PowerShell, hardening de uma forma geral. Então, vocês devem estar percebendo que aqui tem um foco muito grande em domain controllers, um foco muito grande em Active Directory de uma forma geral. Sim, é proposital esse foco, tá? E o último aqui, e esse é conhecido nosso de longa data, né? O Patch Tuesday, ele existe desde 2008, se não me engano, da Microsoft, mas a gente não está falando apenas em atualização de Windows, né? Aqui a gente está falando de atualização de Windows e de toda uma camada de aplicações, de middleware, de bancos, inclusive de firmware de ativos, coisas que não são tão simples assim de serem feitas. Aqui no meio aparece, inclusive, VM, né? Nós sabemos aí o Defray 777, por exemplo, né? Ele se utiliza de uma exploração de vulnerabilidade do VMware, do ESXi, né? Que faz com que as máquinas virtuais e a partir daí o próprio vCenter, né, ele seja comprometido. Então é um tipo de ataque diferente e por isso ele aparece aqui explicitamente nas recomendações. Seguindo, e agora indo para uma camada de endpoint, vulnerability, tá? Scans de vulnerabilidades regulares, tá? E nesse caso, não apenas scan, porque a gente sabe que muitas vezes a empresa roda e sai aquele resultado, aquela planilha, né? Aquele CSV de 17.528 vulnerabilidades, sendo 12.324 muito altas, né? 5.000 altas e tal, e não sabe muito bem o que fazer, como priorizar. Então, utilizar uma abordagem de risco, uma abordagem que sensibilize, né, camadas de negócio para que seja priorizado dentro da organização, para que haja uma estratégia de endereçamento e não apenas o scan pelo scan, né, como mais um item de checklist. Bem como estratégias de anti-malware, endpoint, né, é o básico do básico, mas continua sendo importante e é o básico bem feito. E uma recomendação adicional, né, se utilizar de estratégias, se possível, mais avançadas, além do endpoint básico, né, que é aquela estratégia de detecção e resposta baseada em EDR, né, ou inclusive, se vocês quiserem expandir para o conceito de XDR, de XDR, né, considerando outros componentes dentro de todo o ambiente de segurança da empresa. E aqui aparece aquele controle que foi mencionado ali pelo CERT, como Application Allow Listing, tá? Que a gente costuma chamar aqui na Escuna também como Application Control. Tá? O que ele faz? Ele é exatamente o conceito inverso da abordagem anterior ali de Anti-Malware Endpoint Protection. Ao invés dele trabalhar com a identificação de anomalia e permitir tudo aquilo que ele não reconhece como algo que possa comprometer o ambiente, ele faz o inverso. Se determina aquilo que é o conhecido, homologado, quais são os executáveis, quais são os binários, quais são as DLLs, e é só aquilo que roda. Qualquer coisa diferente disso não roda. É o conceito de whitelist, blacklist. Tá? Isso é bastante utilizado principalmente como estratégia para equipamentos industriais, SCADA, caixas eletrônicos ATMs, frente de caixa, equipamentos, enfim, que são dedicados a uma tarefa específica e não tem essa dinâmica, né, de mudança de aplicações todos os dias, como acaba acontecendo em áreas mais administrativas. É muito válido, porque muitas vezes essas máquinas são as que têm mais restrição para sofrer atualização, para ter estratégias de scan e outras estratégias mais tradicionais de segurança. Seguindo, pessoal, e entrando num terceiro domínio, agora mais de filtragem, aqui nós começamos falando de e-mail, e aqui de novo é o básico, tá? A gente poderia chamar de anti-spam, né? É que não é só o spam, é que o nosso interesse está muito mais voltado para o phishing, né? Então, ter isso de uma forma, sim, eficiente, se possível, com política de DMARC, né, o Domain Based Message Authentication, Reporting, Conformance, ou seja, se utilizar da questão de reverso e todas as técnicas hoje envolvidas para verificar a reputação de origem e validar a comunicação de entrada de mensageria. Dentro do universo de Web Gateway e navegação, isso segue sendo algo bastante importante, principalmente na inspeção contra códigos maliciosos. A gente vive hoje uma situação de força de trabalho
remota, né, por conta ainda da pandemia, ou no modelo que vai permanecer agora nos meses que seguem híbrido e tudo mais. Então, levar esse conceito de Web Gateway também para fora do escritório e ter uma estratégia que permita que os usuários naveguem, provavelmente se utilizando de recursos de nuvem para isso, é extremamente importante. A gente vê já empresas fazendo isso hoje. E coisas mais básicas que foram mencionadas antes, né, de macros de Office e tudo mais. Eu acho que são poucas as áreas, os departamentos da empresa que normalmente se utilizam disso, eventualmente um financeiro, uma controladoria, um RH, enfim, mas são casos que usualmente podem ser tratados como exceção e não como regra. Seguindo na lista, agora entrando mais numa camada de rede, tá? O velho e bom NetSec, né? Segurança da rede. O primeiro deles não poderia não ser, né? O RDP, que foi mencionado antes por mim, foi corroborado pelo Paulo. Ele passou a ser, se não o principal, está no topo dos principais vetores ou das principais exposições que são exploradas nos ataques. Outros protocolos também, o SMB, ele se tornou bastante conhecido lá atrás, 2017, na época do WannaCry, lembram? Né? Versões desatualizadas, comprometidas, então a recomendação aqui segue sendo eliminar versões, se possível, nem expor externamente. Algumas configurações específicas aqui para a camada de IPS ou IDS, enfim, né, IDPS, para detectar atividade de comando e controle, né, configurar os famosos IOCs, os indicadores de comprometimento já conhecidos, que são imediatamente divulgados no mercado a cada episódio e fazem parte desse compêndio aí que o Paulo nos apresentou. Então, utilizar isso como parte da inteligência do processo de detecção. E algumas recomendações mais específicas, tá? Por exemplo, o Cobalt Strike, né? Ele é uma ferramenta, um software de threat emulation. Ele é utilizado sim para o bem, né? Por equipes, né? Red Teams para fazer testes de intrusão, etc. Mas também acaba sendo utilizado por atacantes, né? Como uma ferramenta de exploração. E esse tipo de coisa não é usual dentro da empresa, a não ser que você esteja fazendo naquele momento um pen test, né? Pela equipe, pelo Red Team interno, contratado, assim como conexões Tor, né? São coisas, imagino que, extremamente anômalas dentro da nossa rede. E seguindo aqui a questão de filtro, né? Origens, IPs maliciosos e a nossa também velha conhecida e tão difícil de ser implementada às vezes, segmentação de rede. Seja uma segmentação numa camada mais estática, e aqui especialmente no universo de TI tradicional e de OT, né? OT aqui pode ser a área industrial da empresa, né? Operation Technology, que tem um bocado, né? Cada dia que passa mais porta IP, né? Indústria 4.0, mas isso vale também para indústria de saúde, por exemplo, né? Hospitais e tal, tem OT para caramba, vale para varejo também, onde existe OT para caramba, vale para praticamente todos os segmentos. E, se possível, uma segmentação dinâmica, né? Que não tem aquele esforço todo infinito de querer mapear maquiadas e tal, coisas que acabam se tornando impossíveis de serem feitas. Existem estratégias e tecnologias hoje que permitem que isso seja feito de uma forma mais fluida, por assim dizer. Seguindo aqui, pessoal, entrando no próximo domínio, ele é óbvio, né? É óbvio que precisa ser dito, é o backup restore, então procedimentos rigorosos ou super rigorosos, né? Não só de backup, mas o velho e famoso teste de restore, né? Testamos, não testamos, está funcionando. E daí começaram cada vez mais a ganhar força essas estratégias de segmentação, de separação de backup, inclusive o conceito de golden images para sistemas críticos. Então, eu ter de alguma forma aquilo que é mais crítico num backup separado, pensando exatamente num episódio de ransomware, porque agora o nosso DR ele deixou de ser aquela coisa dos dois data centers separados por X quilômetros de distância, na eventualidade de um incêndio ou de cair um avião em cima, né? Porque se o ransomware pega, né, o avião ou o incêndio, ele pega dos dois lados. Então, como é que eu faço para ter uma resiliência e uma velocidade rápida de recuperação? O que a gente viu
que passou a ser um dilema no mercado também, é hardware, espaço físico, né, ferro disponível, ou nuvem que seja disponível para a reconstrução de sistemas, porque se está com a infraestrutura já num certo limite, não se tem elasticidade, no momento em que há um comprometimento, vira aquele dilema: o que eu faço? Eu destruo o ambiente que está comprometido pelo ransom? Poxa, eu não quero fazer isso, né? Eu preciso de análise forense, talvez eu consiga ainda reverter parte da situação, eu preciso investigar e tal, então eu preciso reconstruir do zero com uma outra equipe, num outro ambiente. Que outro ambiente é esse, né? Onde ele está? E, finalmente, também uma estratégia específica para fontes, para executáveis, né? É algo que a gente sabe que às vezes não é tão fácil assim. Indo para o penúltimo domínio, tá? Esse aqui é o mais geral de gestão, por assim dizer, tá? Continua valendo e sempre vale, né? A velha tríade: tecnologia, processos e pessoas, né? Pessoas segue sendo um dos elos mais importantes da nossa corrente. Então, campanha de educação, de conscientização, campanha de phishing, principalmente, não exclusivamente, mas principalmente, tem que seguir sendo uma prática regular. E um outro item, esse item ele aparece como uma recomendação específica do CISA, tá? Ele traz a tônica de terceirizações, de outsourcing, de managed service providers, tá? De uma forma geral, que acabam precisando ter privilégios administrativos, né? Acessos, seja no AB, seja nos bancos, seja no MIDWare, seja no SO, e tem que existir uma gestão de riscos cibernéticos no modelo de compliance junto a essas empresas, porque o comprometimento pode vir exatamente por conta desses acessos, né? Que não são necessariamente crachá da nossa empresa, mas são tão importantes quanto, e às vezes até mais importante, porque é quem tem os admins, é quem tem os roots, né? Do ambiente de uma forma geral. E, finalmente, pessoal, o sétimo, né, e último domínio aqui desse compêndio, né, que está ao todo somando 36 recomendações, é a questão de resposta a incidente, que obviamente começa por uma retenção e proteção adequada de logs, né? Também é o óbvio, mas é óbvio que a gente sabe que não é simples, para que a gente possa ter um processo de determinação de padrão de comportamento e a gente consiga detectar anomalias. Esse é inclusive, dos pilares do Cyber Defense Center da Escuna, é trabalhar com playbooks e automatização desses playbooks que detectem anomalias. Uma monitoração, se possível, 24/7, e tão importante quanto a monitoração é a ação tempestiva, porque não adianta ser detectado algo, né, na madrugada. Normalmente os episódios de ransomware têm acontecido à noite, né, o início do processo de criptografia, se não vai ter uma equipe que vá responder a essa monitoração de uma forma tempestiva. E também não é apenas a questão da equipe, né? Porque não existe equipe infinita, não existe recursos infinitos. Então, tudo aquilo que eu puder automatizar do ponto de vista de playbook e orquestrar, que são os incidentes do dia a dia, né? Aqueles episódios que acontecem todos os dias, que eu automatize para que eu consiga exatamente preservar e ter uma equipe de prontidão para reagir àquilo que não pode ser automatizado. E tem parte da resposta a incidente a ransomware que pode ser automatizada e tem parte de resposta a incidente a ransomware que não pode ser automatizada. E, finalmente, o plano, né, de uma forma geral. Enfim, tá? Essas são as recomendações, tá? Elas não são exaustivas, obviamente, tá? Outros aspectos, vocês devem estar pensando em coisas aqui que poderiam ser complementares, então, né, fica válido aqui esse disclaimer para todos nós, tá? E com isso, chegamos ao final e estamos religiosamente no horário, com 10 minutinhos aqui de reserva para perguntas que eu peço que sejam feitas pelo chat. Ok, pessoal? Estamos aí. Muito obrigado pelos parabéns aqui, Carminha, Taíde, meu xará Ricardo, Everton, Leonardo, Vinícius. É isso aí, Júlio.
A troca vale sempre. Marcos, valeu, Marcos. Obrigado, Douglas. É isso aí. Obrigado pela presença. Nós tivemos mais de 100 pessoas hoje aqui, então, é um belo de um público. A gente agradece a disponibilidade de vocês estarem investindo esse tempo. Fazia já alguns meses que a Escuna não fazia um webinar. A gente tinha temos uma percepção aqui que houve uma certa saturação de webinars no mercado, então a gente resolveu dar um tempo, mas achamos que o assunto ransomware ele tinha tomado uma dimensão tão grande, tão importante, que esse era importante que fosse feito, e vocês estão nos confirmando isso com essa presença massiva aqui. Pergunta do Fabiano se foi gravado. Sim, ele foi gravado. Ele estará disponível nos canais da Escuna muito em breve, YouTube. A gente deve passar ali, pessoal do marketing, para os inscritos, se não essa semana ainda, mais tardar início da próxima. Obrigado, Silene, Michel, Tônio, Jassanã, Léo. E aí, Léo, beleza, cara? Quanto tempo, meu? Maria, Shelly, Michael. Opa, tem uma pergunta aqui, peguei a pergunta. Do Carlos Renan. Por que, na maioria dos casos, não é possível reverter a criptografia aplicada por um analista de malware? Carlos, eu não sou um especialista em criptografia. Tá? Já foi os meus tempos de estudar chave simétrica. O Paulo abriu a câmera, acho que ele vai querer responder. Mas que eu saiba, né, as criptografias aplicadas são com um nível de chave e de algoritmo hoje não viável de ser criptografado, pelo menos em tempos de computação considerados aceitáveis pelos negócios. Né? Talvez com computação quântica, né, em algum momento isso venha a ser, mas daí os atacantes vão estar usando computação quântica também e não vai adiantar. Diga, Paulo. Não, eu não poderia ter respondido melhor, Dashes. É exatamente isso. Os modelos de criptografia geralmente usados por essas variantes mais comuns de ransomware utilizam chaves imensas, que você levaria anos, centenas de anos, na verdade, de processamento, né, comum, né, usando o processamento, os modelos de processamento, os recursos de hardware que a gente tem disponíveis hoje para que você pudesse quebrar e você pudesse encontrar a chave. Então, na verdade, se trata disso, né, de capacidade de processamento. Talvez a computação quântica possa resolver isso no futuro, só que hoje ela é mais experimental do que prática, né, na verdade, e mesmo que ela venha a se tornar prática no futuro próximo, certamente ainda vai ser bastante cara, né, para que a gente tenha acesso a ela e possa eventualmente fazer esse tipo de quebra. Quando isso acontecer, todo o modelo de segurança baseado em criptografia que a gente conhece cai por terra. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma revolução na segurança que está muito além da nossa conversa de ransomware hoje aqui como um todo, tá? Mas é por isso que um analista hoje fazendo a engenharia reversa, né, de uma solução, de um artefato como esse, não vai ter condições com equipamento comum fazer, descobrir qual é a chave de criptografia para decriptografar o ambiente. Além disso, existe um outro agravante, tá? É muito comum, a gente observa muito nos ataques que a gente estuda, que após o processo de criptografia de muitos sistemas e de vários arquivos, mesmo que você obtenha a chave para decriptografar os arquivos, a chave que foi usada para criptografar, muitos arquivos acabam corrompidos pelo processo de criptografia, tá? E muitas empresas que optam por pagar acabam pela chave, né, ou que obtêm a chave de uma outra maneira, acabam não conseguindo recuperar 100% das informações porque elas acabam prejudicadas. Então, meu amigo, no final das contas, a melhor solução para quem foi atacado e teve um incidente desse porte precisa recuperar os seus arquivos, precisa tê-los de volta, ainda é o backup. A gente não pode confiar na possibilidade ou na capacidade de encontrar a chave e decriptografar o que foi criptografado. Primeiro, que a gente não recomenda de forma alguma que você
negocie, né, com os atacantes de forma alguma, e segundo, porque não existe nenhuma garantia de que pagando você vai ter acesso à chave, e se tiver acesso a ela, de que você vai realmente conseguir recuperar os dados, porque é bastante comum que eles acabem corrompidos, tá? Então, Fora o fato, né, Paulo, que acaba backup. incentivando todo o mercado, Ex tipo, o pessoal exatamente. paga. Então, Exatamente. Nós sabemos, e não é, isso não é uma um mistério, né? Isso não está escondido no mercado, de que muitas empresas optam por pagar, no final das contas, para poder restaurar a sua operação, acaba saindo mais em conta, só que no frigir dos ovos, elas acabam levando tanto tempo para recuperar os dados, mesmo com a chave de criptografia, que o investimento acaba não valendo a pena. Então, nunca, de forma alguma, se recomenda isso, e exatamente para que você não acabe, primeiro, monetizando, né, os atacantes, e esse dinheiro é, ele vai para as coisas mais escusas que você possa imaginar, né? Além de financiar mais ataques, e você obviamente acaba por providenciar que isso se perpetue, né? E outras empresas continuem sendo atacadas. Carlos, teve uma informação, coisa de um mês atrás, eu não cheguei a validar se ela era correta depois, que a chave do Sodinokibi, utilizada lá pelo Revil, ela teria vazado, um vazamento do bem, né? Enfim, mas talvez tardiamente, né? Obrigado aí, inclusive, Leonardo, passando aqui uma referência de um workshop realizado pela Ambima, com foco no mercado financeiro. Valeu, a referência aqui no chat. Obrigado, Everton, Vinícius, todos aí os participantes. Pessoal, estamos aqui no limite do nosso horário, ainda 3 minutinhos aqui, e para encerrarmos, então, religiosamente dentro do horário, queria fazer um agradecimento final à participação de todos. Queria também mencionar que, com base exatamente nesse grupo de recomendações, nesses controles, com base no CISA, nessas outras referências, a Scuna criou uma metodologia, um processo, um pacote de serviços consultivos que a gente está chamando de Ransomware Prevention Assessment, ou seja, um assessment voltado para a prevenção contra ransomware. Então, aquelas empresas que tiverem interesse e quiserem rodar no seu ambiente, não é um software, é um serviço consultivo, é uma verificação e tirar uma fotografia para ver o nível de prontidão ou o quanto de risco existe a ser mitigado, tá? O time também está à disposição. É isso, muito obrigado a todos, tá? Uma boa quinta-feira, um bom dia, um bom final de semana, e mais uma vez, obrigado, Paulo, obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação. Até a próxima.